Agora leia o 21 do capítulo, do versículo 4 em diante. Preste atenção. Mais coisas estão acontecendo, eles estão indo para outros lugares, já passaram por vários lugares aqui. E agora no versículo 4 ele diz: no desembarque, encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Diga, pelo Espírito, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Ao final de nosso tempo ali, voltamos ao navio e toda a congregação, incluindo as mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então subimos a bordo e eles voltaram para casa. Depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinham servido na igreja em Jerusalém. E ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Muitos dias depois chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo, e ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse: o Espírito Santo declara: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Diga comigo: muitos dias depois chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo, e ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, com ele amarrou os próprios pés e mãos. Em seguida disse: o Espírito Santo declara: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse: irmãos, por que todo esse choro? Assim vocês partem o meu coração. Diga comigo: irmãos, por que todo esse choro? Assim vocês partem o meu coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas também para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos que seja feita a vontade do Senhor. Diga aí comigo: estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas também para morrer pelo Senhor Jesus. Agora o versículo 30 ao 32, vamos encerrar aqui. Ele diz o seguinte: toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo. Arrastar alguém pelo chão não é nada delicado, não é verdade? Então, vai observando os detalhes aí dessa leitura. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo. E imediatamente foram fechadas as portas, quando procuravam matar Paulo. Chegou ao comandante do regimento romano a notícia que toda a Jerusalém estava em rebuliço. No mesmo instante, ele chamou os seus soldados e oficiais, correu para o meio da multidão, e quando viram o comandante e os soldados se aproximarem, a multidão parou de espancar Paulo. Paulo estava sendo espancado pela multidão nesse momento, e ele vai ser preso, e a partir daqui Paulo nunca mais será solto, e ele vai morrer lá na prisão, né? A tradição cristã vai dizer que ele foi decapitado, né? A gente não pode afirmar com certeza, mas isso é o que a tradição católica diz que aconteceu com Paulo,
depois desse acontecimento. Então, diante de toda essa leitura que a gente fez aqui, eu gostaria de refletir um pouquinho com você sobre a questão do sacrifício. Nós sabemos que a Páscoa fala de sacrifício. Desde lá do Egito, quando o povo foi ser liberto da escravidão do Egito, Deus deu uma ordem ao povo, que eles sacrificassem os cordeiros, comessem aquele cordeiro dentro de casa como aquele que foge. Comesse aquele cordeiro com pressa, apressadamente, como aquele que está saindo fugido. E aí Deus enviaria o anjo da morte, que mataria os primogênitos das casas dos egípcios, e depois, logo em seguida, eles sairiam apressados do Egito, fugindo. E assim eles saíram e foram libertos da escravidão do Egito. Depois, no período da Páscoa, exatamente no período da Páscoa judaica, Jesus Cristo, ele vai a Jerusalém, sabendo que os líderes religiosos queriam matá-lo, tendo convicção de que ali seria o último lugar que ele pisaria nessa terra, mas mesmo os discípulos tentando convencê-lo do contrário, ele vai para Jerusalém e ali ele é morto. Vocês já conhecem a história, viram aqui várias coisas relacionadas a isso. Só que quando a gente fala do sacrifício de Jesus, tudo parece muito fácil, tudo parece muito simples, tudo parece muito óbvio, né? Ele é o Filho de Deus, ele nasceu para dar a vida por nós, ele foi lá e se entregou, né? Mas ele é Jesus, né? Eu não sou Jesus, ele é Jesus, né? Ele é o Filho de Deus, eu não sou filho de Deus como ele era, eu não sou Deus, eu não tenho o poder que ele tem, né? Por que eu tenho que me sacrificar? Por que eu tenho que dar a minha vida? Por que eu tenho que me oferecer como oferta a Deus? Por que eu tenho que oferecer um sacrifício vivo a Deus? Eu quero trazer nessa Páscoa algo diferente para a gente pensar. Porque a gente sempre pensa sobre o sacrifício de Jesus. A gente sempre pensa sobre o que ele fez por nós. Mas o que o discípulo faz? O discípulo segue o caminho do seu mestre. Agora a gente vê uma história muito interessante, que é o final do ministério da vida de Paulo. Paulo, depois de 12 anos, viajando de cidade em cidade pregando o Evangelho, 3 viagens missionárias que ele fez, e ele fundou mais de 20 igrejas durante esses 12 anos, indo de cidade em cidade, fundando igrejas, abrindo congregações, colocando líderes ali, treinando pessoas. E agora, ele está no auge do seu ministério. Poderíamos dizer que agora Paulo é conhecido em todos os lugares, tanto na Ásia, quanto na Grécia, quanto em Jerusalém. Ele é conhecido em todos os lugares como o grande pregador do Evangelho. Quando ele chega em Jerusalém, se você ler um pouquinho antes do último versículo que a gente leu, você vai ver as pessoas que tinham passado pela Ásia e visto Paulo, chegam lá em Jerusalém e gritam em grande alvoroço, dizendo: esse aí é a pessoa que está perturbando, a Ásia inteira, e falando isso e aquilo, levando as pessoas a sair do judaísmo e seguir a um tal de Jesus. Ou seja, Paulo era muito conhecido. Se a gente fosse falar no dia de hoje, ele tinha muitos seguidores, tinha uma grande fama naquela época. E agora, no auge do seu ministério, em vez de ele usufruir dos louros desse ministério, em vez de ele usufruir da fama que ele tinha, em vez de ele usufruir do que ele tinha conquistado como um grande pregador, que tinha levado várias pessoas a conhecer a Jesus, que tinha construído várias congregações, várias igrejas em vários lugares, não igreja de pedra como isso aqui que eu estou falando, mas igrejas, grupos de pessoas que criam em Deus, que criam na palavra, ele faz um movimento completamente inverso. O Espírito Santo fala com ele, vá para Jerusalém. Eu fiz questão de ler com vocês aqui, onde ele diz: impelido pelo Espírito Santo, ele vai para Jerusalém. O mais interessante de tudo isso é que ele diz assim: eu não sei exatamente o que vai acontecer comigo lá, mas o Espírito Santo me deixa claro o seguinte, que eu vou passar por prisões, eu vou passar por dificuldades, eu vou passar por sofrimentos. Agora pensa comigo, Paulo tinha certeza, plena convicção de que ele iria passar por problemas, prisões, sofrimento, mas ainda assim ele vai para lá.
Quero te perguntar, se você soubesse que você vai fazer alguma coisa por favor de Deus, em nome de Deus, você vai chegar lá, você vai sofrer, você vai ser aprisionado, você vai apanhar, você vai passar por todo tipo de situação ruim, você iria? Paulo diz, a única certeza que eu tenho é que o Espírito Santo me diz que eu chegar lá, eu vou ter prisões, eu vou ter sofrimento, eu vou ter tribulação, mas eu vou. E aí ele vai, no versículo, capítulo 20, no versículo 1 e 2 que a gente leu, ele está voltando de um lugar e ele passa ali pela Macedônia, e ao chegar ali, ele passa a Páscoa com aqueles irmãos. Bem nesse momento em que ele passa a Páscoa com aqueles irmãos, a festa dos pães asmos, ele está voltando a caminho de Jerusalém, passando de cidade em cidade, voltando a caminho de Jerusalém. Parece algo bem interessante. No período da Páscoa, Jesus está indo para Jerusalém. E chega em Jerusalém na Páscoa para morrer, para entregar sua vida. Agora o seu discípulo está vindo a caminho de Jerusalém para também entregar sua vida como sacrifício a Deus e oferecer-se como oferta a Deus. E ele volta. Quando ele vem, passa a Páscoa aqui com os irmãos em Filipos. Depois disso, uma semana depois em Troade, eles ceiam com aqueles irmãos, eles partem pão ali juntos. E aí, ele continua passando de cidade em cidade. Em Troade, os irmãos tentam convencê-lo a não ir a Jerusalém. Diz que vários irmãos, através do Espírito Santo, diziam: olha, se você for a Jerusalém, coisas ruins vão acontecer, é perigoso, não vá para lá. E os discípulos ficavam insistindo com ele: Paulo, não vá para Jerusalém, lá é perigoso, vai acontecer coisas ruins, não vá para lá. Até parece uma contradição aqui, os teólogos vão dizer que a impressão que alguns têm é de como se Paulo fosse desobediente aqui, porque o Espírito Santo fala para vários irmãos que lá ele iria sofrer, que iria padecer, que isso, aquilo, mas ele fala: eu vou para lá. Aí depois você vê o profeta Ágabo vindo, já lá em Cesareia, já quase chegando em Jerusalém, na casa de Filipe, o evangelista, o diácono, lá de Atos 6, esse profeta chega, pega o cinto de Paulo, se amarra as mãos, amarra os pés e diz: isso é o que vai acontecer com o dono desse cinto quando ele chegar em Jerusalém. Mesmo assim Paulo fala: mas eu tenho que ir para Jerusalém. Outros teólogos vão dizer: Paulo não era desobediente. O próprio Paulo diz anteriormente que o Espírito Santo impelia a ir a Jerusalém. Então, o Espírito não estava tentando convencer Paulo de não ir a Jerusalém. Só estava querendo deixar claro para as pessoas o que iria acontecer em Jerusalém, para que eles soubessem que era a vontade de Deus, que Deus estava com controle, que tudo estava acontecendo era um agir de Deus. Então Paulo vem, e ao chegar em Jerusalém, ele se reúne com os apóstolos, e ali ele conta tudo que Deus fez através da vida dele, do ministério dele, nos anos que ele passou viajando de cidade em cidade. E ali os apóstolos pedem que ele faça um voto, porque as pessoas em Jerusalém, os judeus, diziam que ele estava pervertendo os irmãos e fazendo com que eles não cumprissem a lei de Moisés. Então eles falam: olha, Paulo, faz um voto e vá ao templo cumprir esse voto. Quando você chegar lá, as pessoas vão ver que você continua seguindo a lei de Moisés, que você não é uma pessoa que está pervertendo, os judeus. Ele vai e cumpre o voto, faz o voto, vai ao templo. E ao ir ao templo, as pessoas chegam ali e começam a falar mal de Paulo, começam a blasfemar contra Paulo, começam a dizer que Paulo era uma pessoa ruim, que estava pervertendo os judeus, que estava fazendo uma grande dissensão em toda aquela região, que tinha profanado o templo, que tinha trazido pessoas que não eram dos judeus, pessoas gentias, e colocado dentro do templo para profanar o templo. E aí eles começam a inventar um monte de mentiras. O povo fica em alvoroço, o povo fica violento, o povo pega Paulo, sai arrastando, joga lá fora, começa a bater nele. E aí aquela multidão batendo em Paulo, aí vão avisar o comandante, ele vem com o exército. Aí vai, quando o exército chega, a multidão para de bater em Paulo, eles pegam Paulo, prendem Paulo. Naquele primeiro momento, eu queria que eles prendem Paulo até para protegê-lo, porque senão iriam matá-lo ali naquela hora. E aí depois as acusações vão vindo, e aí Paulo fica preso, e
E ele continua insistindo: não, eu tenho que ir a César, eu tenho que falar com César, eu tenho que ministrar a eles. Se você se lembra um pouquinho da conversão de Paulo, você vai lembrar que quando ele cai diante daquela luz que aparece, Jesus fala com ele, e depois Ananias vai até ele para tirar as escamas dos seus olhos, porque ele já não enxergava mais. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo falou para Ananias que Paulo seria alguém grandemente usado por Deus e que ele aprenderia o que significa sofrer por amor a Cristo. Importa que ele sofra por amor ao Evangelho. Paulo entendia isso, e ele vai em rumo ao sofrimento. É interessante que o texto de Romanos que nós lemos, a carta de Romanos, foi escrito durante essa viagem de volta, onde ele está voltando cidade em cidade e indo para Jerusalém. Provavelmente ele escreveu a carta de Romanos quando ele estava na Macedônia, lá na casa de Gaio. E quando ele estava escrevendo aquela carta, ele diz aos irmãos de Roma: eu estou indo a Jerusalém, e eu quero, depois de ir a Jerusalém, encontrar vocês em Roma. Paulo nunca tinha ido em Roma ainda, nunca tinha conhecido os irmãos cristãos de Roma. E ele escreve aquela carta aos romanos para esses irmãos nessa trajetória de viagem de volta para Jerusalém. Não foi uma viagem rápida como a gente tem hoje em dia, que a gente viaja, né, daqui para os Estados Unidos em um dia. Essa viagem demorou mais de um ano, voltando do lugar que ele estava até chegar em Jerusalém. Nesse período ele escreve essa carta a Romanos, e a gente leu aqui o versículo do capítulo 8, onde ele diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, e fomos considerados como ovelhas para o matador. É muito interessante perceber o contexto do que ele escreve isso daqui, porque para nós parece algo um pouco fora da realidade. Somos entregues à morte todos os dias. Quem aqui já passou por alguma situação de estar correndo perigo de morte por ser cristão, por estar pregando a palavra de Deus? Eu creio que a maioria daqui nunca passou por isso, eu também nunca passei por isso. Mas Paulo está falando de uma coisa real, ele está falando de uma coisa literal aqui. Ele está contando a respeito dos sofrimentos e dificuldades que ele passava em cada lugar que ele chegava, e das provações e tribulações que ele passava por pregar o Evangelho. Ele era perseguido, ele apanhava, ele era preso, ele era torturado, ele era acusado de coisas que ele não tinha feito, e mesmo assim ele continuava fazendo aquilo que ele tinha sido chamado por Deus. Na continuidade desse versículo, quando você lê Romanos 8, olha o que ele vai dizer no final de Romanos 8. Depois do versículo 36, 37, ele vai dizer o seguinte: eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que há de vir no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. O interessante desse texto aqui é que a gente às vezes olha para esse texto em uma perspectiva errada de Deus para conosco, como se nem a morte pode separar o amor de Deus de nós, nem a vida, nem poderes, nem principados, nem o futuro, nem o presente, nem tristeza, nem tribulação, nada pode separar a gente do amor de Deus. Como se estivesse falando de Deus aqui, não de nós. Mas o contexto desse texto dá a impressão de que Paulo está falando de uma perspectiva dele para com Deus, e não de Deus para com ele. O que ele está dizendo é o seguinte: para mim, nem a morte pode me separar do amor que eu tenho por Deus, nem a vida, os problemas da vida podem me separar do amor que eu tenho por Deus, por Cristo. Nem os problemas que eu passo podem me separar do amor que eu tenho por Deus. Nem dificuldades com espíritos malignos, com principados e potestades que estão por aí,
pode me separar do amor que eu tenho por Deus? E o amor que eu tenho por Deus vai ser manifesto em toda a minha vida, em tudo que eu faço, porque eu amo a Deus. Não é a falta de comida, não é a falta de ter uma veste, não é a falta de ter uma casa, não é a falta dos amigos, não é nada nessa vida vai poder me separar de Deus, porque eu amo de todo o meu coração e eu vou me entregar por Ele em todo o tempo até o fim. Paulo está dizendo aqui: eu estou disposto a ser entregue como ovelha para o matador, como sacrifício vivo e agradável, perfeito diante de Deus. Eu estou vivendo para ser um sacrifício vivo. O que ele está dizendo aqui é isso. Quando você padece uma dificuldade na sua vida pessoal, e ainda assim você não nega a Cristo, ainda assim você não volta atrás, ainda assim você cumpre o seu chamado, ainda assim você faz o que Deus tem te pedido para fazer, ainda assim você se importa com as pessoas, ainda assim você dá uma segunda chance para alguém que falhou com você, ainda assim você continua orando pelos seus familiares que não são cristãos, ainda assim você visita alguém que está passando por mais dificuldades do que você está oferecendo um sacrifício vivo e perfeito diante de Deus. Você está se oferecendo como ovelha que vai para o matador, que não abandona a missão por causa do sofrimento. Jesus Cristo não abandonou a missão por causa do sofrimento. Ele sofreu até o fim, mas ele foi até a última consequência. Paulo não abandonou a missão por causa do sofrimento. Ele se ofereceu como ovelha e ele foi até o matador. Ele foi. Eu fico pensando, irmãos, como pode alguém fazer o que ele fez, tendo certeza e convicção do resultado que ele teria, sabendo que ia ser preso, sabendo que ia ser humilhado, sabendo que ia ser castigado, sabendo que ia apanhar, sabendo que talvez não voltaria mais para casa. Ele fala para os irmãos de Éfeso: nunca mais eu os verei. Vocês leram aqui comigo? Na despedida dos irmãos de Éfeso, ele estava em Mileto. Ele fala para os irmãos de Éfeso vir até ele para conversar, porque ele não queria perder tempo de ir até Éfeso. E aí ele chama aqueles presbíteros e fala para eles: eu nunca mais os verei. E o texto vai dizer que eles choram muito, ficam tristes. E o que mais deixou eles tristes foi o Paulo ter dito assim: nunca mais eu os verei. Paulo tinha passado 3 anos pastoreando aquela igreja, ensinando aqueles irmãos, gastando tempo com eles. E ele fala ali: eu chorei, eu passei por lágrimas, por sofrimentos, eu aconselhei vocês, seja publicamente, seja na casa de um por um, eu estava ali me doando por vocês, mas agora nunca mais vocês verão a minha face. Aqueles irmãos choram, mas Paulo sabia que ele estava indo para o matadouro. Ele sabia que ele estava indo se oferecer como sacrifício diante de Deus. Ele sabia, ainda assim ele foi. Se Deus não te fizer promessas de que tudo vai dar certo, ainda assim você está disposto a cumprir a missão? Se Deus não te fizer promessas de que você vai ser extraordinariamente feliz, que você vai ter uma saúde perfeita, que você vai ter um casamento perfeito, que você vai ter uma família perfeita, que o seu dinheiro vai estar sempre, a sua conta vai estar sempre em dia, ainda assim você vai? Ainda assim você vai cumprir a missão? Ainda assim você vai fazer o que Deus quer? Ainda assim você vai cumprir a vontade de Deus? Ou você vai dar desculpas? Vai dizer: Senhor, é muito difícil, Senhor, é muito complicado, Senhor, não dá para mim. Coloquei aqui algumas questões que eu penso que são descritas no texto do porquê Paulo está disposto a se entregar como sacrifício. Primeiro, ele tem convicção de estar fazendo a vontade de Deus. Será que você tem convicção de estar fazendo a vontade de Deus? Jesus tinha convicção de estar fazendo a vontade de Deus indo à cruz. Para ele era doloroso, ele não queria ir. Ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus orou ali no mínimo por 3 horas, irmãos. Só são descritas ali algumas frases do que Jesus falou nessas 3 horas. Mas imagina o quanto ele deve ter clamado durante essas 3 horas de oração, falando com Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero passar por isso, eu não quero ir à cruz. 3 horas, ele vai 1 hora orando, depois ele volta.
os discípulos estão dormindo. Ele fala assim: nem uma hora vocês puderam pelejar comigo? Aí ele volta para orar mais uma hora. Quando volta, os discípulos estão dormindo pela segunda vez. Ele vai mais uma hora, ele volta, os discípulos estão dormindo pela terceira vez. Mais de 3 horas ele passou ali, chorando, orando, até que seus suor se transformasse em gotas de sangue. Mas ele estava disposto a ir, porque ele tinha convicção de que essa era a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que agradou a Deus moê-lo. E ele foi moído naquela cruz por nossa causa. Paulo estava seguindo o mestre, e ele estava convicto de que essa era a vontade de Deus. Segundo, Paulo tinha certeza de que o seu sofrimento não era em vão, mas sim um sacrifício que iria levar muitas pessoas à salvação eterna. Em Atos 20, 32 ele cita isso, e ele vai falar que o sacrifício dele iria trazer muitos à salvação. Será que você está disposto a padecer para que outros possam ser beneficiados? Sofrer para que outros não precisem sofrer no seu lugar? Jesus sofreu naquela cruz para que nós não precisássemos sofrer aquilo que ele sofreu. Paulo sofreu muitas e muitas perseguições para que outros cristãos não precisassem sofrer aquilo que ele sofreu. Muitos cristãos foram mortos na arena, comidos por leões, comidos por ursos, comidos por lobos e por outros animais, selvagens que eles colocavam ali para comer os cristãos vivos durante séculos de perseguição. Para que hoje você tivesse a sua Bíblia em casa e você não precisasse passar pela perseguição que eles passaram. Alguém sofreu, alguém padeceu, alguém morreu, alguém pagou o preço de sangue para que você hoje não precisasse pagar. Vários e vários irmãos morreram numa arena, sendo comidos vivos por animais, para que hoje você não precisasse passar por isso. E hoje você tem a sua Bíblia na sua casa, trocentas versões diferentes delas, e muitas vezes você não tem nenhum esforço de pegar a sua Bíblia para ler em casa. Muitas pessoas deram a sua vida, derramaram o seu sangue, para que isso aqui estivesse na sua mão, para que você tivesse acesso a isso aqui. E a gente não valoriza. Paulo tinha convicção de que a nossa leve e momentânea tribulação resultará para nós em um peso de glória. No mesmo capítulo 8 que nós lemos aqui, no versículo 18, ele vai dizer isso. Nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um peso de glória. Imagine que cada tribulação que você passa, cada provação que você passa por amor a Ele, por amor à causa dele, por amor ao Evangelho, por amor ao nome dele, está sendo trocada lá no céu por um peso de glória. Imagina isso. Teu sofrimento aqui, Deus pega sofrimento, vou transformar em glória. Aqui o estoque do Tiago, glória. Aí outro sofrimento do Tiago, vou transformar isso aqui em glória. Aqui glória. Quando o Tiago chegar lá no céu, ele vai receber aquilo que está preparado para ele. Cada um de nós vai receber aquilo que está reservado para nós. Nossas leves e momentâneas tribulações aqui produzem para nós um peso de glória. Amém? Amém. Em quarto lugar, Paulo tinha convicção de estar sendo guiado e impelido pelo Espírito Santo, segundo Atos 20, 22. Ele tinha convicção de que era o Espírito Santo que estava conduzindo ele. As coisas estavam dando errado, mas ele tinha convicção de que era o Espírito Santo que estava guiando ele. Será que você consegue permanecer no caminho mesmo quando as coisas estão dando errado? E você começa a pensar: Deus, as coisas não estão indo do jeito que eu queria, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu imaginava, Vou parar, vou voltar para trás, vou mudar de direção. Paulo tinha certeza de que estava sendo impelido e conduzido pelo Espírito Santo, por isso ele mudou de direção. Ele estava sendo caluniado, apedrejado, xingado, cuspido, maltratado, preso. Mas ele tinha convicção de que era o Espírito Santo que estava impelindo ele. E ele continuou seguindo na mesma direção. Por último, Paulo tinha convicção de estar seguindo os passos do seu mestre Jesus. Atos 20, 24. A Bíblia fala que o discípulo não pode ser maior que o seu Senhor,
Se fizeram isso com o nosso Senhor, se fizeram isso com Ele, por que não vão fazer conosco? O discípulo segue o caminho, trilha os mesmos passos do seu Senhor. Se Jesus foi à cruz, se Jesus foi entregue como sacrifício, Paulo também queria ser entregue como sacrifício. Paulo também queria ser oferecido a Deus como sacrifício vivo. Ele estava seguindo o mesmo passo do Mestre. Será que nós estamos dispostos a sofrer por amor a Deus, por amor ao Evangelho? Será que nós estamos dispostos a padecer tribulação, provação, privações por amor a Cristo, por amor ao Evangelho? É muito bonito falar da Páscoa e dizer: Cristo morreu por mim. É muito bonito falar da Páscoa e dizer assim: Ele pagou o seu preço, o preço da minha salvação. Ele derramou o seu sangue por mim. Ele sofreu no meu lugar. É muito bonito. Agora, a grande pergunta que nós temos que fazer: será que eu estou disposto também a sofrer por Ele? Será que eu estou disposto a padecer por Ele? Será que eu estou disposto a derramar meu sangue por Ele? Será que eu estou disposto a derramar meu suor por Ele? Será que eu estou disposto a abrir mão de alguns sonhos e projetos por Ele? Será que eu estou disposto a abrir mão do meu tempo por Ele? A pergunta que a gente precisa fazer é essa. Porque o mundo inteiro hoje está comemorando a Páscoa. Muitos deles não têm nenhum tipo de preocupação ou intenção de fazer nada por amor a Cristo. Estão comemorando a Páscoa. Estão celebrando a Páscoa. Muitas pessoas que nem cristãs são, fazem desenhos, fazem filmes, fazem produções para falar da história de Jesus. Que Ele foi à cruz e tal, etc. Todo mundo já sabe da história. A grande pergunta que a gente faz é o seguinte: quando é que essas pessoas vão parar de apenas falar do que Ele fez e vão começar a fazer algo por Ele? Paulo tinha uma convicção quando ele escreve Romanos 8. Segundo os teólogos, fica bem claro que ele tinha essa convicção, igual o salmista fala em Salmo 118, que diz assim: o Senhor está comigo, por isso eu não temerei. O Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ter convicção e certeza de que Deus está com você quando você está passando pelo sofrimento, quando você está sofrendo, padecendo, passando dificuldade. Ter convicção de que Deus está do seu lado, que Deus está contigo, que Deus não te desamparou, que Ele não saiu do seu lado. Isso é muito importante. Paulo sabia que não estava sozinho. Ele sabia que Cristo estava com ele. Ele sabia que Deus estava com ele. É tremendo como Deus em seu Espírito nos encoraja em meio à dor e em meio ao sofrimento, para por fim oferecermos um sacrifício vivo e agradável a Ele. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à tribulação, o Espírito Santo trabalhava em Paulo e falava: filho, aguenta mais um pouco. Filho, só mais um pouco. Filho, avança. Filho, caminha. Filho, não volta atrás. Filho, continua seguindo nesse caminho aí. O que te importa se eu quero que você seja ofertado como oferta viva diante do meu altar? A palavra de Deus fala assim: quem somos nós para dizer ao oleiro o que ele deve ou não deve fazer com o vaso? Nós somos o vaso, ele é o oleiro, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser quebrar o vaso, ele tem poder para quebrar o vaso. Se ele quiser não refazer esse vaso, ele vai deixar o vaso quebrado. Ele é soberano. Agradou Deus moer o seu filho, diz a palavra de Deus. Ele moeu o seu filho, o seu próprio filho. Agradou a Deus levar Paulo àquela prisão, deixá-lo ali vários anos como testemunha viva do poder de Deus, depois permitir que ele fosse morto naquele lugar. Aos olhos humanos, você vai olhar e vai dizer assim: triste fim de um grande homem, que ministério fracassado, porque terminou a vida numa prisão e morto.
Mas aos olhos do seu mestre, ele ganhou a maior vitória, porque ele conseguiu fazer o mesmo que o mestre fez. Derramou seu sangue, foi até as últimas consequências. Talvez muitos de nós não tenham coragem, não tenham esse impulso, esse desejo de ir até as últimas consequências. Mas Deus conta com esses que têm esse tipo de disposição. Se não fosse por essas pessoas, o Evangelho não teria chegado até nós. O Evangelho não teria chegado até nós se tivesse que contar com pessoas que separam apenas um dia da semana, por exemplo, para prestar o culto a Deus. O Evangelho não teria chegado até nós se tivesse que contar com pessoas que não se doam pelas outras, que não estão dispostos a padecer algumas coisas para que outras possam ser beneficiadas. Às vezes a gente faz mais esforços, mais sacrifícios pelo nosso trabalho, pela nossa faculdade, do que por amor a Deus. Se dependesse de pessoas assim, o Evangelho não teria chegado até nós. O Evangelho chegou até nós através de pessoas que deram a sua vida, deram os seus sonhos, deram os seus talentos, deram o seu tempo, deram o seu sangue, foram até as últimas consequências. Para essa Bíblia chegar à sua mão, escrita em português, demorou mais de 50 anos para ela ser traduzida e chegar à sua mão aí, com a maior facilidade de você ler a sua Bíblia em português. Mas uma tradução dessa demora anos, décadas. Imagina uma pessoa dedicando 20 anos, 30 anos da sua vida para traduzir uma Bíblia. Você não sabe o que é isso. Talvez você nunca imaginou o que é isso. Quantas coisas eles tiveram que abrir mão para que hoje a gente tivesse privilégio e as coisas que a gente tem hoje. Então, reflita nessa Páscoa. Eu sei que ele fez um sacrifício por mim. Mas qual é o nível de sacrifício que eu estou disposto a fazer por ele? Qual é o nível de entrega que eu estou disposto a fazer por ele? Qual é o nível de oferta que eu estou disposto a entregar a ele? Por isso a palavra de Deus diz: prestai ao Senhor, oferecer ao Senhor um sacrifício vivo e agradável, que é o nosso culto racional. Fazer um culto racional a Deus não é apenas fazer um culto que a gente entenda o que está acontecendo, mas é ter todas essas coisas em mente. Ter em mente o quanto vários de nossos irmãos pagaram um preço muito caro para que nós estivéssemos aqui hoje. E você perceber que você tem um privilégio que muitos não tiveram. Perceber que você tem um privilégio que muitos sonharam um dia em ter, mas nunca puderam almejar e alcançar. Muitos talvez sonhassem em ter a liberdade que nós temos de pregar o Evangelho, de falar de Deus, de cultuar como nós estamos cultuando aqui, com as portas abertas. E eles não têm esse privilégio. Eles não têm essa oportunidade. E nós que estamos aqui devemos pensar neles. Devemos agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos, enquanto eles não têm. Enquanto nós podemos celebrar a Páscoa, nos alegrar, muitos de nossos irmãos em países onde o Evangelho está sendo perseguido, eles estão escondidos, sem poder dizer que são cristãos, sem poder dizer que servem a Deus, às vezes até fugidos, às vezes distantes da sua família, da sua casa, porque são perseguidos pela própria casa, são perseguidos pela própria família. Esses dias atrás, semana passada mais ou menos, eu vi um testemunho de um irmão que está aqui no Brasil já há alguns anos. Ele é filho de
um rei ou sultão, não sei como é que eu chamo, de um país africano, não sei se é de Marrocos, ou algum país assim que é muçulmano. E ele estava na faculdade, e na faculdade é o único lugar onde eles podem ter acesso à Bíblia. Nesses países muçulmanos, a Bíblia é um livro proibido. Se as pessoas forem encontradas com a Bíblia, elas são presas, elas são torturadas, elas são mortas. Mas na faculdade se tem a Bíblia, porque eles, principalmente nas faculdades, né, que falam de religião e tal, porque eles pegam a Bíblia para refutar a Bíblia, né, para estudar a Bíblia, para dizer contra ela, comparando a Bíblia com o Corão e refutando a Bíblia. Então por isso eles têm autorização para ler a Bíblia. E ao estar na faculdade, ele pegou a Bíblia para fazer a sua monografia, a sua tese, e rebater a Bíblia. Mas ao estudar a Bíblia, ele se converteu. Ao se converter, ele foi perseguido pelos próprios parentes, pelo próprio pai. Ele teve que sair fugido do seu país, porque ele seria morto. Ele teve a ajuda da sua mãe para escapar, e ele fugiu, saiu fugido do país, e teve que sumir de lá. E ele nunca mais voltou no seu país desde então. Tem quase mais de 6 anos que ele já está aqui no Brasil. E ele contando a sua história e dizendo que ele não pode voltar para casa, ele não pode voltar para o seu país, ele não pode ver a sua família, porque ele é perseguido pela própria família. É uma vergonha para a família dele e para o pai dele, que é o líder maior daquela nação muçulmana, ele ser um cristão. É uma vergonha. O pai dele, eu imagino assim, melhor fosse que ele tivesse morrido do que ter se convertido ao cristianismo. E ele conta que há uns 2 ou 3 anos atrás ele conseguiu se encontrar com a sua mãe, e eles marcaram um encontro em um outro país da Europa, escondido, e ela foi para lá e ele foi para lá para se encontrar com a sua mãe e poder ver a sua mãe, porque ele não pode voltar para o seu país. E o pai dele, a família dele não sabe disso. Se soubesse, teriam ido atrás dele para matá-lo. Às vezes a gente está vivendo a nossa vida no dia a dia, a gente não se lembra dessas coisas. A gente não se dá conta de que pessoas ainda estão se sacrificando. Pessoas ainda estão correndo risco de vida. Pessoas ainda estão sendo entregues como ovelhas em direção ao matadouro, por amor ao Evangelho, todos os dias. Mas enquanto alguns estão sofrendo e padecendo por amor a Cristo, nós estamos aqui podendo usufruir de um privilégio que muitos não têm. Então agradeça a Deus pelo privilégio que você tem e se disponha a sacrificar-se um pouco mais por Ele. Nessa Páscoa você se pergunta: Senhor, onde é que eu posso me sacrificar um pouco mais por amor ao seu Evangelho? Como é que eu posso me oferecer um pouco mais um sacrifício vivo e agradável a Deus? Como é que eu posso me sacrificar um pouco mais pelos meus irmãos, para ajudá-los nessa caminhada, para que eles possam avançar, para que eles possam vencer o mal, o pecado, para que eles não venham cair em tentação? Como é que eu posso servir melhor? Coloque-se de pé. Quero orar com você nessa manhã. Eu confesso que eu não sei se eu teria a mesma disposição de Paulo. Ao saber que tudo ia dar errado, ao saber que no fim eu seria preso, castigado, morto, maltratado, eu não sei se eu iria para Jerusalém. Não sei se eu iria para Jerusalém. Mas ele deixa um exemplo para nós aqui. Coloca a mão no seu coração. Comece a falar com Deus. Senhor amado, nós estamos aqui nessa manhã, Pai, gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. Gratos por tudo que o Senhor abriu mão por amor a nós. Abriu mão da sua glória, abriu mão do seu poder, abriu mão da sua autoridade, abriu mão da sua comunhão perfeita com o Pai, quando se fez pecado
em favor de nós, quando se fez maldição em nosso lugar, quando se fez maldito em nosso lugar, se viu sozinho naquela cruz. Nós somos gratos a Ti. E ao vermos o testemunho e o exemplo de Paulo nessa manhã, nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Por tantas vezes, ó Pai, em que nós não nos ofertamos a Ti, em que nós não nos oferecemos a Ti, em que nós não nos colocamos como oferta agradável e viva diante do Senhor, onde nós fugimos, ó Pai, onde nós fazemos que nem Jonas, onde o Senhor manda, vá para Nínive, pregue a palavra, faça a minha obra, e nós preferimos pegar o navio para Tarsis e dizer, não, eu não quero fazer a vontade de Deus, eu não quero. Perdoa-nos, Senhor, por tantas e tantas vezes que nós dizemos não para o Senhor, por tantas e tantas vezes que nós preferimos o caminho mais fácil, o caminho mais curto, o caminho aplainado, sem dificuldades, enquanto o Senhor estava querendo nos levar pelo caminho difícil. Às vezes o Senhor queria nos levar pelo caminho doloroso, às vezes o Senhor queria nos conduzir por um caminho de dor e sofrimento, mas que iria trazer benefício para muitas e muitas almas. Mas nós preferimos o caminho mais tranquilo. Tem misericórdia de nós, porque nós sempre pensamos em livrar nossa pele primeiro, ao invés de pensar naqueles que seriam poupados se nós nos ofertássemos como sacrifício diante de Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque quantas vezes nós somos egoístas, quantas vezes nós somos falhos e fracos, não conseguimos pensar no nosso próximo, não conseguimos pensar no nosso irmão, não conseguimos nos colocar no lugar deles, não conseguimos suportar os mais fracos, como diz a Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor. Ensina-nos essa manhã, Pai, fazer como Paulo, tendo certeza de que o que lhe esperava eram prisões e sofrimentos, tendo a palavra profética de vários irmãos que disseram, não vá a Jerusalém.